Olá, vamos falar sobre Logistic Regression. Trata-se de um modelo estatístico desenvolvido na década de 1960 para determinar a probabilidade de um evento acontecer, fazendo uso de recursos para prever uma saída binária, sendo usado no Machine Learning para análise preditiva. Uma das publicações mais importantes sobre o modelo foi realizada em 1958 por David Coase, com o artigo Análise de Regressão de Sequências Binárias. Então, aqui está disponível o artigo, que vai estar na descrição deste vídeo. A regressão logística faz uso de duas variáveis. A primeira com as características explicativas, o item a ser medido, e a segunda é a variável de resposta, que é o alvo, a variável binária do resultado. Por exemplo, ao tentar prever se um contribuinte irá cair na malha fina, o recurso é a verificação dos dados históricos. E a variável de resposta binária receberá um não, que será 0, que é o indesejável, ou um sim, que será 1, que é o desejável. A diferença básica do Logistic Regression para o Linear Regression é que a primeira, o Logistic, a variável de resposta pode ser categórica, e a segunda, a linear, só pode ser numérica. Mas basicamente é essa a diferença entre os dois, sendo ambas adequadas para a solução de problemas de predição. Existem três tipos básicos de regressão logística: a regressão logística binária, a regressão logística multinominal e a regressão logística ordinal. A binária: a variável resultado receberá um dos dois valores possíveis como resultado. Exemplo: a probabilidade de um aluno ser aprovado ou reprovado com base nas horas estudadas, que é o recurso. Na regressão logística multinomial, a variável resultado receberá um de 3 ou mais valores possíveis como resultado, mas que não estarão em nenhuma ordem. Exemplo: a probabilidade de um cliente ser novo, ou normal, ou especial, com base nas compras já realizadas, que é o recurso da regressão. Na regressão logística ordinal, a variável resultado receberá um de 3 ou mais valores possíveis como resultado, mas que segue uma ordem de medição. Exemplo: a probabilidade de um estabelecimento ser 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5 estrelas, com base nas suas características, o recurso da regressão. Então, existem essas três formas de regressão: a binária, que o nome já está dizendo, só pode ter uma de duas respostas; a logística multinomial, que permite 3 ou mais valores; e a ordinal, que também permite 3 ou mais valores, mas que segue uma sequência lógica. Basicamente, a diferença, então, entre essas regressões logísticas e a regressão linear: na linear, a variável de resposta só pode ser numérica, e na logística, a variável de resposta ela pode ser categórica. Então, a função logística ela é expressada por f de z igual a 1 sobre 1 mais e elevado a menos z, onde f de z pode assumir valores entre 0 e 1 para qualquer z entre menos infinito e mais infinito, e z sendo um logaritmo de p, isto é, z é igual ao logaritmo de p sobre 1 menos p. Então, temos aqui um exemplo de como a função logística ela funciona dentro de várias interações, né? Então, aqui temos um exemplo com 800 interações, com os dados e a observação da aplicação da função. Então, nesse exemplo, temos a seguinte pergunta: qual a probabilidade de 20 alunos que estudam entre 0 e 6 horas por dia de passarem um exame? Para entendimento, segue a tabela que mostra o número de horas de que cada um dos 20 alunos passou estudando, e se foi aprovado, que é o 1, que é o desejado, é o, como chamamos, o passa, ou reprovado, que é o 0, indesejado, que nós chamamos do falha. Por isso que esse
teste é chamado teste passa-falha. E aí nós temos aqui nessa tabela, a primeira linha corresponde aos K exemplos, de 1 a 20. Na segunda linha, nós temos a variável explicativa, que são as horas estudadas, que é o X de K, né? Então, aqui temos os valores de horas estudadas entre 0 a 6 horas. E na terceira linha, nós temos a variável categórica. Lembrando que, como regressão logística, o resultado pode ser categórico. Se fosse linear, só poderia ser numérico. E aí nós temos o passa-falha, que é o Y de K, e onde temos os que falharam com 0 e os que passaram com 1. Então, para a função logística, os dados que consistem nas horas estudadas são o X de K, e o resultado do teste é o Y de K, sendo igual a 1 para aprovação e igual a 0 para reprovação. Os pontos de dados são indexados pelo subscrito K, que vai de 1 até 20, onde a variável X é chamada de variável explicativa e a Y é chamada de variável categórica, e na regressão linear, variável numérica. É composta de duas categorias, aprovado ou reprovado. No caso, este é um exemplo de uma regressão logística binária. Ela poderia ser de 3 ou mais exemplos, no caso, se fosse a multinomial, lembrando que no caso não haveria necessidade de uma sequência dessas respostas. Ou também poderia ser de 3 ou mais respostas, no caso da regressão logística ordinal, onde aí sim haveria a exigência de uma sequência de ordem dessas 3 ou 4 respostas. Então, esse é um exemplo de modelo de regressão logística binária, que possui uma variável explicativa e uma categórica binária que pode assumir um de dois valores. A regressão logística multinomial é aqui a generalização da binária permite incluir números de variáveis explicativas e categóricas sem ser necessário uma sequência, e a ordinal a necessária sequência. Então, quais são as vantagens de uma regressão logística? A regressão logística é amplamente utilizada por ser extremamente eficiente e não necessita de grandes quantidades de recursos computacionais. Pode ser interpretada facilmente e não precisa de escala de recursos de entrada. É simples de regularizar e as saídas que fornece, são probabilidades previstas, bem calibradas. A regressão logística também é facilmente implementada e simples de treinar, o que a torna uma ótima linha de base para ajudar a medir o desempenho de outros algoritmos complexos. Agora, quais são as desvantagens do uso da regressão logística? Ela não resolve problemas não lineares, não resolve previsões complexas com muitas dimensões, depende de apresentação de dados, variáveis independentes são necessárias, só pode ser usada para resultado categórico e é vulnerável ao overfitting, que é o sobreajuste. Então, para exemplificar este modelo, este algoritmo, vamos fazer a execução do passo a passo no Colab, em um código do Python, utilizando a biblioteca OriginCanvas com o método de regressão logística. O link para o código também vai estar na descrição deste vídeo. Então, estamos aqui no Colab e vamos agora instalar o OriginCanvas. Com o pacote instalado, vou limpar aqui a área de trabalho. Vamos importar, então, a biblioteca do pacote. Vamos agora carregar uma base de dados para fazer a simulação. Então, vou carregar essa base de dados. Vamos limpar aqui. Então, o nome do nosso arquivo foi dados.csv. Vamos instanciar um objeto dados. Vamos ver os 5 primeiros registros da nossa base de dados. Vamos olhar o nome dos metadados, valor causa, tipo pessoa, tipo dívida, situação dívida. Vamos ver o domínio, então o valor causa é numérico,
tipo pessoa ou domínio é física e jurídica, o tipo dívida são todos esses daqui, e situação da dívida, esses 4 dados. Vamos agora ver qual é a classe do problema. Então, é tipo cobrança, e nós temos a classe 1, que é juizamento, a classe 2, que é protesto. Vamos explorar agora os dados. Nós temos um total de 3.990 registros. Vamos fazer a divisão de 70% desses dados para treinar e testar, e 30% para validar. Os hiperparâmetros da regressão logística são a penalidade, que pode ser L1 ou L2, que é o processo que altera a resposta para ser mais simples, sendo frequentemente usado para obter resultados para problemas mal colocados ou para evitar overfitting, podendo ser o L1, que é mais conhecido como laço, que o operador de seleção e contração ele vai para o menos absoluto, ou o L2, que é mais conhecido como RIDGE, sendo particularmente útil para mitigar o problema de multicolinearidade em regressão linear. Temos o dual, que pode ser ligado ou desligado, que é o método de descida de coordenadas duplas para métodos de regressão logística. Temos a tolerância, que o default é 0.001. A tolerância informa o algoritmo quando deve parar. Se o valor da tolerância for muito grande, o algoritmo pode parar antes do necessário, antes de ter convergido. O C, que é 1.0 como valor default, define a força de custo. O fit intercept pode ser ligado ou desligado, que define a intercepção do y com 0. Se fit intercept estiver ligado, a intercepção de y será determinada pela linha do melhor ajuste. O intercept scaling, que pode ser 1, que tem o valor default 1 para proporcionar melhor desempenho. O class weight, que por default não é definido para obter o equilíbrio de dados do treinamento. O rundown state, que também por default não é definido, que é a semente para gerar números aleatórios, o padrão é 0. Se definido como nenhum, uma semente diferente é usada toda vez que o algoritmo é executado. O solver, que por default é alto, que determina qual a técnica mais apropriada para solucionar o problema, se mínimos quadrados, se gradiente descendente, etc. O número máximo de interações, o default é 100. O multiclass, que o default é alto, e no caso de multiclass, o algoritmo de treinamento usa um esquema ON versus REST, o OVR. Se a opção multiclass for definida como OVR, se usa a perda da entropia cruzada, e se a opção for multiclass estiver definida, se usa o multinomial. O verbose igual a 0 para exibir o detalhamento, se tiver 1, 0 não exibe, 1 exibe. E o jobs, que se estiver com 1, é o número de núcleos da CPU que é usado. E o preprocess, que se não for definido, estiver como nenhum, é usado o default e que executa a seguinte ordem. Ele remove as instâncias com valores de destino desconhecidas, né, com valores nulos, com condição de on-hot, e remove colunas vazias, né, colunas com valores nulos. Imputa valores ausentes como valores com a média dos valores. Então, agora, vamos instanciar um objeto LOR, né, do método Logistic Regression, a função Classification do Origin, passando os parâmetros default. Vamos agora ligar o objeto instanciado com a técnica de regressão logística com os dados. E vamos agora chamar o Cross Validation, passando como parâmetro de folds igual a 5, para fazer a validação cruzada da regressão logística com esses dados, né? E o resultado vai ficar no objeto instanciado avalia LOR.
Então, o que é a validação cruzada? Ele vai pegar esse conjunto de dados, dividir em 5 partes. A primeira parte ele treina e testa com as 4. Depois ele pega a segunda parte, treina e testa com as outras 4. Pega a terceira parte, treina e testa com as outras 4, e assim vai sucessivamente até terminar o número de folds, o número de dobras. Para validação, vamos usar as métricas mais comuns, que fazem uso do verdadeiro positivo, que é o teste que passa como esperado, faz uso do verdadeiro negativo, que é o teste que falha como esperado. O falso positivo são testes que passam, mas não deveriam ter passado, e o falso negativo, que são os testes que falham devido a alguma inconsistência no próprio teste. Então, para isso, a gente vai a acurácia, que é a razão entre a soma do verdadeiro positivo mais o verdadeiro negativo, com o verdadeiro positivo mais o verdadeiro negativo, mais o falso positivo mais o falso negativo. A precisão, que é a razão do verdadeiro positivo com a soma do verdadeiro positivo e falso positivo. A revocação, que é a razão entre o verdadeiro positivo com o verdadeiro positivo mais o falso negativo. O F1, que é o dobro da razão da precisão multiplicada por revocação, com a precisão mais a revocação. Além disso, também podemos usar a curva ROC, né, que é a métrica que compara o desempenho dos modelos representados por uma área sobre a curva ROC, que é traçada por um diagrama de verdadeiros positivos com relação aos falsos positivos, que quanto mais perto do valor 1, melhor será o desempenho. Então, vamos ver como é que se comportou. A acurácia ficou de 49%, a precisão, revocação e F1 ficou com 0%, e a curva ROC ficou com 79%. Agora vamos instanciar mais 2 outros modelos, o Support Vector Machine e o Multilayer Perceptron, passando os parâmetros default e com os mesmos dados usados para o Logistic Regression. Então, vamos criar uma variável aprendizado, passando os 3 modelos e fazer a validação cruzada com 5 folds, colocando no objeto avaliação. Feito a validação cruzada dos 3 modelos com 5 folds, vamos ver quais foram os resultados com as métricas. Então, para regressão logística, SVM e rede neural, o MLP, nós temos aqui a acurácia de 50, 74, 82. A precisão ficou em 0, 75, 81. A revocação ficou em 0, 73, 84. O F1 ficou em 0, 74, 82. E a curva ROC 79, 74, 89. Então, para esses modelos, o que melhor desempenho teve foi a rede neural. Em segundo lugar, pela curva ROC, nós ficamos com a regressão logística. E em terceiro, o Support Vector Machine.